Ninguém prestava atenção nela quando entrava no escritório todos os dias, às 6 da manhã. Com o uniforme simples, o cabelo preso e o olhar baixo, ela empurrava o carrinho de limpeza como se fosse invisível. Os funcionários chegavam depois, rindo alto, falando de reuniões importantes, promoções e viagens. Para eles, ela era apenas a faxineira. Ninguém perguntava seu nome. Ninguém dizia bom dia. E ela já havia se acostumado com isso. O que ninguém imaginava é que aquele dia começaria como qualquer outro, mas terminaria de uma forma que mudaria tudo naquele escritório. O ambiente da empresa era sofisticado, vidros espelhados, móveis caros e pessoas que faziam questão de demonstrar status. A faxineira limpava as mesas enquanto ouvia conversas cheias de arrogância. Alguns funcionários faziam piadas baixas quando ela passava. Outros apenas reviravam os olhos, como se a presença dela atrapalhasse o ambiente profissional. Ela fingia não ouvir, mas cada risada deixava uma marca silenciosa. Ainda assim, continuava trabalhando em silêncio, como se soubesse que precisava suportar tudo aquilo por algo maior. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Durante uma reunião importante, a faxineira entrou na sala para recolher o lixo, como sempre fazia. O gerente interrompeu a apresentação e, rindo, disse em voz alta que aquele não era lugar para gente daquele nível. Alguns funcionários riram. Outros abaixaram a cabeça constrangidos. Ela parou por um segundo, segurando o saco de lixo, e pediu desculpas com voz baixa. O riso aumentou. Ninguém percebeu o leve tremor em suas mãos, nem o olhar atento que ela lançou para o fundo da sala. Um dos funcionários, querendo se mostrar engraçado, comentou que ela deveria limpar melhor os banheiros antes de invadir reuniões importantes. As gargalhadas ecoaram pela sala. O gerente sorriu satisfeito, sentindo-se poderoso. A faxineira apenas assentiu, pediu desculpas novamente e saiu. Mas algo havia mudado. Do lado do fora, ela respirou fundo, apoiou-se na parede por alguns segundos e fechou os olhos. Não era a primeira humilhação, mas de alguma forma, ela sabia que aquela seria a última. Enquanto o escritório seguia sua rotina, ninguém percebeu que a faxineira não voltou imediatamente ao trabalho. Ela foi até o banheiro, lavou o rosto e encarou seu reflexo no espelho. Seu olhar não era de tristeza, mas de decisão. Algo estava prestes a acontecer. Minutos depois, ela pegou o celular, enviou uma mensagem curta e guardou-o novamente. Voltou ao carrinho de limpeza como se nada tivesse acontecido. O silêncio dela era mais pesado do que qualquer resposta. Os funcionários continuavam rindo e comentando o episódio da reunião. Alguns diziam que o gerente havia sido engraçado. Outros afirmavam que ela precisava saber seu lugar. O que ninguém sabia é que aquela faxineira conhecia muito bem aquele prédio, aquela empresa e aquelas pessoas. Mais do que imaginavam. Cada mesa que ela limpava carregava histórias que ninguém desconfiava. E cada corredor que ela atravessava parecia contar os segundos para algo que ninguém conseguiria impedir. Pouco tempo depois, a recepção ficou agitada. Um carro de luxo parou em frente ao prédio. O tipo de carro que só aparecia quando alguém muito importante chegava. A secretária ficou nervosa, ajeitou o cabelo e avisou pelo rádio interno que um visitante inesperado havia chegado. O gerente saiu apressado de sua sala, tentando entender o que estava acontecendo. O clima no escritório mudou completamente. Conversas cessaram. Risadas desapareceram. O visitante entrou acompanhado por seguranças. Um homem elegante, sério, conhecido no mundo corporativo. Alguns funcionários o reconheceram imediatamente. Era um dos maiores investidores ligados à empresa. O gerente empalideceu, forçando um sorriso nervoso. Ninguém entendia o motivo daquela visita sem aviso prévio. O homem caminhou pelo escritório observando tudo em silêncio, até que seu olhar se fixou em alguém que ninguém esperava. A faxineira estava próxima, limpando uma mesa. Quando o homem a viu, seu rosto mudou completamente. Ele caminhou em direção a ela, ignorando completamente o gerente. O escritório ficou em silêncio absoluto. A faxineira levantou o olhar lentamente. O leve sorriso que surgiu em seu rosto fez o ar ficar pesado. O homem parou diante dela e disse seu nome em voz alta, um nome que ninguém ali conhecia. O choque foi imediato. Ela respondeu com respeito, mas sem submissão. O gerente arregalou os olhos. O homem perguntou se ela estava sendo bem tratada ali. O silêncio foi tão intenso que se podia ouvir o ar-condicionado. Ela hesitou por um segundo, observou cada rosto que antes rira dela e respondeu calmamente que estava apenas fazendo seu trabalho. O homem respirou fundo e pediu para falar com o gerente em particular. Dentro da sala, explicou quem ela realmente era, sua ligação com ele e o verdadeiro motivo daquela visita. O gerente sentiu o chão desaparecer sob seus pés do lado do fora. Os funcionários cochichavam. A faxineira continuava trabalhando, mas agora
Todos a observavam. O homem saiu da sala e pediu que todos se reunissem. Apresentou-se oficialmente e disse que estava avaliando a empresa não apenas financeiramente, mas humanamente. Então revelou quem a faxineira realmente era. Explicou que ela não estava ali por necessidade, mas por escolha, que queria ver como as pessoas eram tratadas quando ninguém importante estava olhando. O silêncio era absoluto. Alguns choravam, outros sentiam vergonha. A verdade falava sozinha. Mudanças foram anunciadas imediatamente. O gerente foi afastado do cargo. Não houve discussão. A faxineira foi convidada a se aproximar e recebeu agradecimento público por sua paciência e dignidade. Não era vingança, era aprendizado. Depois disso, o clima no escritório mudou. As pessoas passaram a cumprimentá-la com respeito. Algumas pediam desculpas, outras apenas abaixavam a cabeça. Ela seguia simples, sem precisar provar nada. O homem se despediu, dizendo que estava orgulhoso. Quando o carro partiu, o silêncio ficou. Todos sabiam que haviam presenciado algo raro. Nos dias seguintes, treinamentos e mudanças profundas aconteceram. A história virou exemplo. A faxineira nunca usou aquilo para se vangloriar. Continuou simples. O antigo gerente tentou contato, mas ela não respondeu. Algumas lições não precisam de palavras. Com o tempo, o respeito se tornou natural. O ambiente mudou. Anos depois, a história ainda era contada aos novos funcionários. A faxineira seguiu sua vida fiel aos seus valores. Porque no fim, a maior lição era clara. Trate todos com respeito, principalmente quando acha que ninguém importante está olhando. Afinal, nunca se sabe quem a pessoa realmente é. E quando a verdade aparece, não há como voltar atrás.